A vida de Javier sofreu uma reviravolta inesperada ao enfrentar os desafios de cuidar do seu pai, Ernesto, que estava a lutar contra a doença de Alzheimer. O homem outrora vibrante, cheio de histórias e gargalhadas, tinha se transformado lentamente numa sombra do seu antigo eu, deixando Javier a braços com o peso emocional de ver o seu pai esquecer não só nomes e caras, mas também a essência de quem era. Cada dia trazia novos obstáculos. Tarefas simples tornavam-se desafios monumentais, e a frustração da falta de comunicação fazia com que Javier se sentisse muitas vezes desamparado e sozinho. O fardo da responsabilidade pesava-lhe sobre os ombros, enquanto se esforçava por equilibrar a sua própria vida e garantir que Ernesto se sentia amado e seguro num mundo que lhe fugia cada vez mais. Quando Javier se sentia dominado pelo desespero, um acontecimento inesperado mudou tudo: a chegada de um cão chamado Leon. Leon era uma criaturinha desalinhada e espirituosa, com um dom para sentir emoções. Desde o momento em que entrou nas suas vidas, trouxe uma energia contagiante que parecia despertar algo profundo em Ernesto. A ligação entre os dois foi imediata. Leon enroscava-se ao lado de Ernesto nos momentos de confusão, oferecendo uma presença reconfortante que as palavras não conseguiam transmitir. Javier observava com admiração o seu pai, que muitas vezes parecia perdido num nevoeiro de esquecimento, iluminar-se ao ver Leon, com as suas gargalhadas a ecoar de novo pela casa. O cão tornou-se uma ponte entre o passado e o presente, recordando a Javier os momentos de alegria que outrora partilharam em família. As brincadeiras e a lealdade inabalável de Leon proporcionaram não só companhia a Ernesto, mas também um sentido de propósito para Javier. Ao testemunhar a transformação do seu pai, Javier sentiu uma esperança renovada. A viagem emocional em que se encontravam começou a mudar. Em vez de se concentrarem apenas nas perdas provocadas pela doença de Alzheimer, começaram a abraçar as pequenas vitórias que Leon proporcionava. O simples ato de levar Leon a passear tornou-se uma rotina querida, permitindo a Javier e Ernesto criar laços com experiências partilhadas, mesmo que as memórias fossem fugazes. Nesta história comovente, a chegada de Leon não só mudou o seu cotidiano, como também reacendeu o amor e a ligação entre pai e filho, recordando-lhes que, mesmo perante a adversidade, a alegria pode ser encontrada nos locais mais inesperados. Todas as manhãs, Javier acordava antes do amanhecer, com a luz suave do sol nascente a entrar pela janela da cozinha. Movia-se em silêncio, com cuidado, para não incomodar Ernesto, que ainda dormia no quarto ao lado. Os sons familiares da cafeteira a borbulhar e o chiar dos ovos na frigideira enchiam o ar, criando um ritmo reconfortante que se tinha tornado parte da sua rotina diária. Enquanto preparava o pequeno almoço, Javier dava por si a refletir sobre o forte contraste entre o homem vibrante que o seu pai era e a figura frágil de que agora cuidava. A doença de Alzheimer tinha roubado muito a Ernesto, incluindo a capacidade de se lembrar das coisas mais simples, e cada dia trazia o seu próprio conjunto de desafios. Javier punha à mesa, colocando 2 pratos lado a lado, um ritual que tinha tanto de reconfortante como de desolador. Servia um copo de sumo de laranja, sabendo que Ernesto adorava, mas também se preparava para as inevitáveis perguntas que se seguiriam. "O que é o pequeno almoço, Javier?" perguntava Ernesto com a voz ainda cheia de sono. Era uma pergunta que se tornara demasiado familiar, que tocava o coração de Javier de cada vez que era proferida. "Só o teu preferido, pai. Ovos mexidos e torradas", respondia, forçando um sorriso, para disfarçar o peso emocional do momento. A repetição de tais perguntas era um lembrete constante das memórias que se tinham esvaído
deixando um vazio difícil de preencher. Quando se sentavam para comer, Javier observava atentamente o pai, à procura de sinais de reconhecimento ou de ligação. Por vezes, um lampejo de compreensão cruzava o rosto de Ernesto, e eles partilhavam um breve momento de riso sobre uma piada partilhada de anos passados. Outras vezes, o silêncio estendia-se entre eles, pesado com palavras não ditas e memórias perdidas. Javier guiava suavemente a conversa, recordando viagens de família ou refeições favoritas, na esperança de despertar um lampejo de reconhecimento. "Lembras-te daquela vez que fomos pescar ao lago?" perguntava ele, com o coração acelerado pela expectativa. Ernesto olhava para ele, com uma expressão de perplexidade, e Javier sentiu uma tristeza familiar. No entanto, apesar dos desafios, havia uma ligação inegável que se mantinha. O simples ato de partilhar o pequeno almoço tornou-se um ritual sagrado, um momento em que Javier podia exprimir o seu amor através de pequenos gestos, como pôr uma dose extra de xarope nas panquecas de Ernesto ou oferecer um sorriso caloroso quando o olhar do pai se desviava. Ernesto sentou-se no seu cadeirão preferido, o tecido gasto e familiar, mas que hoje lhe parecia um estranho. A luz da manhã entrava pela janela, lançando um brilho quente que iluminava o quarto, mas que pouco fazia para clarear a névoa que lhe toldava a mente. Javier entrou com uma chávena de café fumegante, uma oferta diária que se tinha tornado um ritual na casa deles. "Bom dia, pai", disse ele, com uma voz suave e encorajadora. Ernesto ergueu o olhar, com as sobrancelhas franzidas, à procura das palavras certas. "Bom dia, quem és tu?" perguntou, com uma ponta de confusão no tom de voz. O coração de Javier afundou-se, mas ele rapidamente disfarçou as suas emoções com um sorriso tranquilizador. "Sou eu, Javier, o teu filho", respondeu, com a voz firme. "Vamos ter um grande dia juntos." A luta pela memória era uma batalha constante para Ernesto, e hoje não foi diferente. Muitas vezes dava por si perdido, num labirinto de memórias que lhe pareciam fora do alcance. "Onde está a tua mãe?" perguntou de repente, com os olhos arregalados de preocupação. A pergunta pairava no ar, pesada com uma dor não dita. Javier sentiu uma dor familiar no peito. A sua mãe tinha falecido há anos, mas a dor dessa perda permanecia nas suas conversas. "A mãe já não está cá, pai", disse ele suavemente, com a voz pouco acima de um sussurro. "Mas eu estou aqui contigo." Por um momento a expressão de Ernesto mudou. Um lampejo de reconhecimento brilhou nos seus olhos. "Ah, Javier, o meu rapaz", disse ele, um sorriso a romper a confusão. Foi um momento fugaz de clareza, que encheu Javier de esperança e calor. Partilharam uma breve gargalhada, recordando as férias em família que outrora lhes tinham trazido alegria. Mas, com a mesma rapidez com que chegou, o momento desapareceu e o olhar de Ernesto desviou-se novamente, perdido nas profundezas da sua mente. "O que é que eu estava a dizer?" murmurou ele, com a frustração a invadir-lhe a voz. Javier respirou fundo, com o coração pesado, devido ao estado emocional do seu pai. "Estavas a falar da praia, pai", lembrou-lhe ele, com uma paciência inabalável. "Divertíamo-nos tanto a construir castelos de areia." Naqueles momentos, o amor de Javier brilhava através dos desafios que enfrentavam. Percebeu que a confusão não era um reflexo do amor do pai por ele, mas sim um sintoma da doença que se tinha apoderado das suas vidas. Enquanto continuavam a conversar, Javier manteve-se firme, guiando Ernesto de volta ao presente, valorizando cada momento fugaz de ligação. Apesar da dor no coração, havia beleza na sua ligação, um testemunho do amor duradouro que transcendia as barreiras da perda de memória. Cada sorriso partilhado, cada gargalhada, tornava-se uma lembrança preciosa de que,
Mesmo no meio da confusão, a sua relação continuava a ser uma fonte de força e conforto. O sol começava a pôr-se, lançando um tom dourado, quente, sobre o quintal, enquanto Javier e Ernesto desfrutavam do ar da noite. Foi durante este momento de tranquilidade que Leon, um cãozinho desalinhado com um coração cheio de energia, entrou nas suas vidas. Tinha sido um cão vadio, encontrado a vaguear pelas ruas, mas no momento em que Javier o viu, soube que Leon estava destinado a fazer parte da sua família. À medida que Leon se aproximava, com a cauda a abanar furiosamente, parecia sentir a ligação que já se estava a formar entre ele e Ernesto. O velho, que estava perdido em pensamentos, olhou para cima e encontrou o olhar curioso de Leon. Naquele instante, algo mágico aconteceu. Uma faísca acendeu-se entre eles, preenchendo a lacuna que a doença de Alzheimer tinha criado. Ernesto estendeu uma mão trêmula e Leon aconchegou-se nela, a sua presença calorosa oferecendo conforto e companhia. Javier observava com o coração cheio de esperança o desenrolar da ligação. Leon compreendia instintivamente a vulnerabilidade de Ernesto e parecia tomar para si a responsabilidade de ser o guardião desta nova dinâmica. Os dias transformaram-se em semanas e Leon tornou-se rapidamente um elemento fixo nas suas vidas, sempre ao lado de Ernesto, proporcionando-lhe uma sensação de segurança que lhe faltava. No entanto, numa noite fatídica, a atmosfera pacífica foi quebrada quando uma agitação inesperada irrompeu no exterior. Javier e Ernesto estavam na sala de estar quando ouviram vozes altas e o som de passos que se aproximavam da sua casa. Instintivamente, Leon mudou de atitude, ergueu-se, levantou as orelhas e um rosnado baixo ressoou na sua garganta. Javier sentiu uma descarga de adrenalina ao aperceber-se do perigo potencial. "Não te afastes, pai", insistiu, indo proteger Ernesto da janela. Mas Leon já tinha tomado conta da situação, posicionando-se protectoramente à frente de Ernesto, o seu corpo tenso e alerta. Os intrusos aproximavam-se. Suas intenções não eram claras, e o coração de Javier acelerou ao avaliar a situação. Os instintos de Leon entraram em ação. Ele ladrou ferozmente, um som que ecoou pela casa, exigindo atenção e afirmando a sua presença. O cãozinho, apesar do seu tamanho, irradiava uma aura de coragem que era palpável. Javier sentiu uma onda de gratidão pela lealdade inabalável de Leon. Naquele momento, Leon não era apenas um animal de estimação, ele era um guardião, protegendo ferozmente o homem que se tornara seu amigo. À medida que a tensão aumentava, Javier sabia que podia contar com Leon para ficar ao seu lado. O laço que tinham formado não era apenas de companheirismo, era de confiança e proteção. A natureza instintiva de Leon para proteger Ernesto mostrava a profundidade da sua relação, solidificando o seu papel como companheiro e protetor. Perante a incerteza, a presença de Leon trazia uma sensação de calma, lembrando a Javier que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor e a lealdade podiam brilhar. A atmosfera na casa mudou drasticamente quando os intrusos se aproximaram. As suas vozes tornaram-se mais altas e mais agressivas. O coração de Javier acelerou quando olhou para Ernesto, que estava imóvel na cadeira, com a confusão estampada no rosto. "Fica atrás de mim, pai", insiste Javier, colocando-se protetoramente à frente do pai. Leon, sentindo a tensão crescente, manteve-se firme a seus pés, a sua pequena estrutura irradiando uma ferocidade inesperada. A porta fez barulho quando os intrusos bateram nela, exigindo a entrada. "Abram! Sabemos que estão aí dentro!" gritou um deles com uma voz ameaçadora. O pulso de Javier acelerou, sentia o peso do momento a pressioná-lo. Olhou para Leon, que agora rosnava baixinho, com o corpo tenso e pronto a entrar em ação.
Está tudo bem, Leon, Javier sussurrou, tentando acalmar o cão e a si mesmo. Mas os instintos de Leon estavam aguçados e ele permaneceu vigilante, com os olhos fixos na porta. Os intrusos continuaram a bater e Javier sentiu uma onda de proteção tomar conta dele. Não vos vamos deixar entrar, gritou, tentando parecer mais corajoso do que se sentia. Tem de se ir embora. Os intrusos riram-se, um som áspero que provocou arrepios na espinha de Javier. Pensam que nos podem deter? Nós só queremos o que é nosso. A ameaça pairava no ar, pesada de implicações. A mente de Javier acelerou enquanto ele considerava o perigo que eles estavam correndo. Ele não podia deixar que fizessem mal ao seu pai, não depois de tudo o que tinham passado juntos. Nesse momento, a porta estalou com a força de um pontapé e o coração de Javier caiu. "Para trás, pai!" gritou, empurrando Ernesto para trás de si. Leon, pressentindo o perigo iminente, entrou em ação. Com um latido feroz, avançou para a porta, com o seu pequeno corpo num turbilhão de determinação. Os intrusos foram apanhados de surpresa pela ferocidade inesperada do pequeno cão. "Que raio é isso?" exclamou um deles, momentaneamente distraído. Leon avançou com os dentes arreganhados, pronto a defender a sua nova família com toda a coragem que tinha. Javier sentiu uma onda de orgulho misturada com medo ao ver Leon defender-se. "Para trás!" Javier gritou, sua voz firme, apesar do caos. Os intrusos hesitaram, claramente enervados pela bravura de Leon. Naquele momento, Javier aproveitou a oportunidade. "Tem de sair já, ou chamo a polícia", ameaçou, com a voz firme. Os intrusos trocaram olhares. A sua bravura vacilou perante a lealdade feroz de Leon e a determinação inabalável de Javier. Os riscos emocionais eram grandes, não se tratava apenas de um confronto, por causa de uma propriedade, mas de uma batalha pela segurança e pelo amor. Quando os intrusos se retiraram, Javier sentiu uma onda de alívio tomar conta dele. Leon voltou para junto dele, ofegante, mas orgulhoso por ter defendido a sua família contra quem a ameaça. Nesse momento, Javier apercebeu-se de que a sua ligação se tinha aprofundado. Leon não era apenas um animal de estimação, mas um verdadeiro protetor, personificando o amor e a lealdade que definiam a sua pequena família. Após o confronto, o ar na casa parecia carregado com uma mistura de alívio e tensão persistente. Javier encostou-se à parede, com o coração ainda acelerado, enquanto pensava no que tinha acabado de acontecer. Olhou para Ernesto, que estava sentado na sua cadeira, com os olhos arregalados, num misto de confusão e medo. "Pai, já está tudo bem", tranquilizou Javier, aproximando-se. Eles foram-se embora. Ernesto pestanejou, voltando lentamente ao presente, e um olhar de gratidão tomou conta do seu rosto. "Foste muito corajoso, Javier", disse ele com a voz um pouco trêmula. "E o Leon, ele protegeu-nos mesmo." Javier ajoelhou-se ao lado do pai, colocando uma mão reconfortante no seu ombro. "Estamos a salvo, graças a ele", respondeu, olhando para Leon, que estava agora enrolado a seus pés, ofegante, mas alerta. O pequeno cão tinha se transformado de um vadio num guardião, e a sua presença tinha mudado a dinâmica da casa de uma forma que Javier nunca tinha previsto. A tensão que antes enchia a casa estava a ser gradualmente substituída por uma sensação de segurança e calor. À medida que a noite avançava, Javier preparava um jantar simples, com o som familiar de panelas e frigideiras a fazer barulho. Ernesto observava da sua cadeira, com um pequeno sorriso no rosto, enquanto Leon trotava pela cozinha, farejando o ar e abanando a cauda. "Ele é mesmo qualquer coisa, não é?" Ernesto comentou, agora com uma voz mais firme. Javier acenou com a cabeça, sentindo uma onda de afeto tanto pelo pai como pelo cão. "Ele é mais do que um cão, pai. É da família."
A ligação que se tinha formado entre eles era palpável, uma ligação forjada através de experiências partilhadas e de uma confiança recém-descoberta. Quando se sentaram para comer, Javier reparou como Leon se acomodou aos seus pés. A sua presença era uma lembrança reconfortante da sua recente vitória sobre o medo. A atmosfera parecia mais leve e, pela primeira vez em muito tempo, Javier sentiu uma mudança em Ernesto. A confusão que muitas vezes ensombrava os olhos do pai parecia ter se dissipado, mesmo que apenas por um momento. Durante o jantar, partilharam histórias, as gargalhadas surgiam à medida que contavam os acontecimentos do dia. Leon intervinha ocasionalmente com um latido ou um empurrão brincalhão. Cada sorriso e gargalhada partilhados tornavam-se um fio condutor que os aproximava, sarando as feridas emocionais infligidas pela doença de Alzheimer e pelo recente confronto. À medida que a noite se aproximava do fim, Javier sentiu uma profunda gratidão. O medo que outrora dominara as suas vidas estava lentamente a ser substituído por esperança e cura. Leon não só os tinha protegido, como também se tinha tornado um catalisador para a restauração emocional. No calor da sua casa, rodeados de amor e companheirismo, Javier apercebeu-se de que já não eram apenas um pai e um filho a navegar numa viagem difícil. Eram uma família, unida pela resiliência e pela ligação inabalável que partilhavam com o seu fiel cão. À medida que os dias se foram transformando em semanas, Leon foi se integrando no tecido da vida de Javier e Ernesto, tornando-se uma parte insubstituível da sua família. A presença do cãozinho trouxe uma mudança palpável na casa, particularmente no comportamento e no humor de Ernesto. Onde antes havia confusão e momentos de desespero, as brincadeiras e a lealdade inabalável de Leon começaram a despertar alegria no coração de Ernesto. Todas as manhãs, enquanto Javier preparava o pequeno almoço, Leon saltava pela cozinha, com a cauda a abanar furiosamente, ansioso por atenção. Ernesto ria-se da exuberância de Leon, um som que se tinha tornado cada vez mais raro desde o seu diagnóstico. "Olha para ele!" exclamava, com os olhos a brilharem de alegria, enquanto o Leon perseguia um pedaço de torrada que tinha caído no chão. Estes momentos de riso tornaram-se um ritual diário, uma recordação da alegria que ainda existia nas suas vidas, apesar dos desafios que enfrentavam. A capacidade instintiva de Leon para se relacionar com Ernesto era extraordinária. Durante os seus passeios à tarde, o cãozinho trotava ao lado de Ernesto, encorajando-o a envolver-se com o mundo à sua volta. O simples ato de passear tornou-se uma rotina apreciada, com Leon a liderar o caminho, com o seu entusiasmo contagiante. Javier notou que Ernesto parecia mais alerta e empenhado durante esses passeios, parando frequentemente para admirar as flores ou cumprimentar os vizinhos, momentos que antes lhe tinham escapado na bruma do seu estado. A ligação entre eles aprofundou-se e, a cada dia que passava, Javier sentia uma sensação de alívio. A presença de Leon permitiu-lhe sentir-se mais à vontade para deixar o pai por curtos períodos de tempo. Podia fazer recados ou tratar de assuntos pessoais, sabendo que Leon estaria lá para fazer companhia a Ernesto. Esta liberdade recém-descoberta era uma dádiva que aliviava um pouco o peso da responsabilidade que pesava sobre Javier há tanto tempo. Uma tarde, quando Javier regressou à casa, viu Ernesto sentado no quintal, a rir-se imenso enquanto Leon fazia uma série de brincadeiras. A visão encheu o coração de Javier de calor. Era um momento de pura alegria que ele desejava ver há muito tempo. "Olha, Javier, ele já sabe rebolar!" exclamou Ernesto, com o seu riso a ecoar no ar. Javier juntou-se a eles e, juntos,
festejaram o novo talento de Leon. As suas gargalhadas, misturando-se com a luz dourada do sol. Naqueles momentos, as barreiras emocionais que a doença de Alzheimer tinha erguido começaram a desmoronar-se. O Leon não só tinha melhorado a qualidade de vida do Ernesto, como também tinha reacendido a alegria e o companheirismo que outrora tinham definido a sua família. O cãozinho tinha se tornado uma ponte, ligando-os através de experiências partilhadas e de risos, lembrando-lhes que, mesmo perante a adversidade, a felicidade ainda podia florescer. Enquanto se sentavam juntos, rodeados de amor e riso, Javier apercebeu-se de que Leon tinha transformado as suas vidas de uma forma que ele nunca tinha imaginado, trazendo luz às sombras da sua viagem. A viagem transformadora de Javier, Ernesto e Leon tem sido um testemunho do poder, do companheirismo e do amor para ultrapassar os desafios da vida. A partir do momento em que Leon entrou nas suas vidas, tornou-se um farol de esperança, iluminando as sombras lançadas pela doença de Alzheimer. Os primeiros dias foram repletos de incertezas, enquanto Javier se debatia com o peso emocional de cuidar do seu pai, que muitas vezes tinha dificuldade em lembrar-se das coisas mais simples. No entanto, com a chegada de Leon, a dinâmica da casa começou a mudar. Momentos importantes marcaram a sua viagem. A primeira vez que Ernesto estendeu a mão para acariciar Leon, as gargalhadas partilhadas ao pequeno almoço, enquanto Leon brincava com as migalhas, e os passeios à tarde que reacenderam a ligação de Ernesto ao mundo que o rodeava. Cada um destes momentos serviu para reforçar os laços entre pai e filho, ao mesmo tempo que realçava o papel de Leon como um companheiro leal. A capacidade instintiva do cãozinho de sentir as suas emoções trouxe conforto nos momentos de confusão e medo, lembrando-lhes que não estavam sozinhos nas suas dificuldades. Com o passar das semanas, Javier testemunhou uma mudança notável em Ernesto. A alegria que Leon trouxe para as suas vidas era palpável, transformando a atmosfera da sua casa. As gargalhadas que ecoavam pela cozinha e os sorrisos trocados durante os passeios tornaram-se símbolos de resiliência e esperança. Leon não só tinha melhorado a qualidade de vida de Ernesto, como também tinha proporcionado a Javier a paz de espírito para se afastar por curtos períodos, sabendo que o seu pai estava em boas mãos. Esta viagem sublinhou a importância do companheirismo, ilustrando como o amor, seja da família ou de um amigo peludo, pode ser uma força poderosa na cura e na restauração emocional. O laço que formaram foi um lembrete de que, mesmo perante a adversidade, a alegria pode ser encontrada nos momentos mais simples. Ao navegarem juntos pelas complexidades da vida, Javier, Ernesto e Leon tornaram-se uma família unida pelo amor, pelo riso e pelo apoio inabalável. A sua história serve como um lembrete sincero para apreciarmos o papel dos animais de estimação nas nossas vidas. Animais como Leon oferecem não apenas companhia, mas também apoio emocional, ajudando-nos a navegar pelos altos e baixos da vida com graça e resiliência. Se encontrou inspiração na viagem deles e quer ver mais histórias comoventes que celebram os laços que partilhamos com os nossos entes queridos, tanto humanos como animais, não se esqueça de subscrever. Junte-se a nós para continuarmos a explorar o poder transformador do amor e do companheirismo, partilhando ideias que nos elevam e inspiram juntos. Vamos apreciar os momentos que nos recordam a beleza da ligação e a força que encontramos uns nos outros.